livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8 até o versículo 11. Nós começamos reflexões sequenciadas, baseadas nas 7 igrejas da Ásia Menor, que estão nesses primeiros capítulos de Apocalipse. Fizemos semana passada a igreja de Éfeso e hoje temos a igreja de Esmirna. Quem encontrou o texto, diga amém. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E amém. Algumas curiosidades sobre essa cidade e, consequentemente, depois sobre essa igreja. O nome Esmirna significa mirra ou amargura, e combina bastante com o sofrimento que a igreja está sofrendo nesse momento, no contexto desse momento, dessa pregação. O pastor era provavelmente Policarpo, para quem não sabe. Policarpo era discípulo de João e foi queimado vivo na arena dos Jogos Olímpicos, um dos maiores teatros da Ásia Menor. E mesmo assim, jamais negou a Cristo. A cidade ainda existe, com o nome de Izmir. É a 3ª maior cidade da Turquia e é o 2º mais importante porto do país. Naquele contexto, a cidade era uma cidade antiga, habitada durante muitos séculos antes de Cristo. E a cidade foi destruída pelos lídios em 600 antes de Cristo. E depois foi reconstruída de novo pelos gregos no final do 4º século, ainda antes de Cristo. E inclusive ganhou vida nova por causa disso e pôde ser descrita como a cidade que morreu e tornou a viver. Imagine quando o Senhor Jesus se apresenta a ela dizendo: eu sou aquele que fui morto e voltei a viver. Esmirna se tornou o centro da idolatria oficial, conhecida como o guardião do templo grego, ou Neocoros. Foi a primeira cidade a construir um templo para a adoração da cidade deusa, Roma, em 195 a.C. Em 26 d.C. foi escolhida como local para se construir o templo ao imperador Tibério, que era adorado como Deus. Foram descobertas também imagens na praça principal, na cidade de Poseidon, dos gregos, deus do mar, e Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. E naquele contexto já era uma cidade com aproximadamente 100.000 habitantes. Tinha um porto próspero, tinha uma boa ligação com a Europa, uma grande cidade. É bom observar sobre isso, para você entender que era uma cidade rica, poderosa, com muitas vantagens econômicas, um desenvolvimento significativo e uma idolatria dominante. Um governo tirano que dominava sobre tudo, que induzia adoração ao imperador e à própria cidade Roma, e se cultuava em todos os lugares como uma cidade. Uma perseguição atroz a todos aqueles que diziam cristãos, a ponto de queimar pastor vivo na arena. E esta igreja está vivendo nesse cenário. Quando nós olhamos para esse contexto, nós ficamos pensando que às vezes nós somos muito confortáveis. O cristianismo para nós hoje é uma certa tranquilidade, pelo menos no Brasil.
estamos assim bem tranquilos, adoramos a Deus, né? Não é a mesma coisa do nosso vizinho, por isso que eu pedi para nós orarmos também pelo nosso vizinho aqui, que até pouco tempo estava tudo tranquilo, tinha evangelho lá e hoje não tem mais nada, está tudo fechando as portas, tudo travado, perseguição, morte e tanta coisa. Imagine você o que passa a igreja do Senhor nesse contexto, porque tem crente lá fiel, tem gente crente lá orando, embora de vez em quando talvez sucumbidos, trancafiados em algum lugar, mas clamando ao Senhor pela misericórdia, pela graça, pela resolução dos seus problemas. A igreja não está imune a isso. Nós observamos um ponto bem positivo na igreja de Esmirna, porque em todas as outras cartas o Senhor vai colocar alguns defeitos, vai apresentar alguns defeitos, com exceção de Esmirna e Filadélfia. Há uma igreja que o Senhor só colocou elogios e admitiu que tem muita tribulação, muito sofrimento, mas confrontou, desafiou a perseverança, a fidelidade e ir até o fim, ainda que isso lhe custe a morte. É muito simples a gente dizer assim, eu sou fiel, né? Nós cantamos um hino aí chamado Fidelidade, que às vezes diz assim, mesmo que seja pela morte, eu prefiro ser fiel. Já contei para vocês aquela ilustração da La Blanche Hermine, um bichinho criado lá pela Europa, bem branquinho, branquinho como a neve, muito branquinho. Se esconde no meio da selva e muito ligeiro, muito rápido, que os cães não conseguem pegá-lo. Uma curiosidade desse bichinho é que ele é muito limpo, tão branco que encandeia. E ele não tolera, ele não suporta a sujeira. Os caçadores viram que não conseguiam pegar de jeito nenhum, cachorro não pega, animal não pega, e às vezes os caçadores até com bala não conseguem pegar, porque eles são ariscos. Aí descobriram uma maneira de pegá-lo. Encontram a sua toca e joga todo tipo de sujeira que tem lá, todo tipo de imundícia, lama velha, podre, alguma coisa, suja toda a toca dele, a casinha dele, enquanto ele está ausente, e depois solta os cães na selva. Quando os cães despertam em cima dele, eles, muito mais rápido que os cães, pegam o caminho de casa. Mas quando chega na porta de casa, se depara com a sujeira. Olha como é a natureza. Ele recua e enfrenta os cães. Acho que dá para você entender agora o que o Senhor quis dizer. Ser fiel até a morte. Porque aquele bichinho, pela própria natureza, resistiu para não se contaminar com a sujeira. Nós estamos na igreja de Esmirna agora. Vou pedir para você baixar um pouquinho aqui, só o eco aqui, tá? Diminuir um pouquinho. E nós vamos aprender 3 coisas com os irmãos lá. E com a igreja. A primeira coisa é que é uma igreja que sofre tribulação. E eu acho que nós não podemos ignorar esse fator. Toda igreja, se tiver tudo certinho com ela, vai sofrer tribulação. O Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Então a igreja sofre tribulação. A segunda coisa que nós vamos aprender é que é uma igreja pobre. Imagine, ela está numa cidade desenvolvida, mas às vezes nós temos tantas cidades desenvolvidas aqui na nossa região e encontramos igrejas pobres. E depois você vai entender porque eles eram tão pobres. Porque eles não tinham muitas chances de progredir no meio daquela cidade, porque eles eram contrários a tudo que dizia lá. Pobres, o Senhor diz assim, era muito pobre financeiramente, economicamente, sem recursos, sem nada, sem sobrevivência. Era uma coisa difícil. Porém, o Senhor disse assim, mas rica espiritualmente. Às vezes a gente encontra igrejas ricas economicamente, mas pobre espiritualmente. Eu geralmente gosto de fazer a comparação daquela igreja que nós temos hoje. Na igreja primitiva, os irmãos Pedro e João, na porta do templo, disseram para o paralítico, levanta e anda. Hoje a gente não consegue mais fazer isso, mas compra dezenas de cadeiras de rodas se for preciso para oferecer para as pessoas. O que vale? Terceira lição que nós vamos aprender, e pode baixar mais um pouquinho o meu retorno. Terceira lição. Uma igreja com esperança da coroa. Vejam só, atribulada, pobre financeiramente, rica espiritualmente,
E é uma igreja que tem esperança da coroa. Porque todas as vezes que nós falamos, o cristianismo de hoje tomou uma forma assim um pouco antagônica àquilo que a palavra de Deus diz. Geralmente quando tribulações acontecem na vida de crentes por aí, tem uma teoria e uma teologia, sabe lá de Deus de onde surgiu, que diz que a tribulação é sinônimo do pecado. Você está em tribulação é porque você pecou. Não é possível. Confessa que você resolve. Mais ou menos aquela coisa que aconteceu com Jó. Mas a igreja sofre tribulação. Sofre lutas. E aqueles irmãos tinham muitas razões para buscar o Senhor, porque eles eram tribulados, eles sofriam hostilidade dos judeus que não eram cristãos, pessoas que diziam que eram cristãos e não eram. Mas o Senhor Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Ou seja, Satanás também estabeleceu o seu trono na cidade de Esmirna e dominava, influenciava e fazia política, essa política que acontece hoje em tudo quanto é lugar e acontece também no cristianismo, essa política maldosa que as pessoas falam mal uns dos outros, que os irmãos se odeiam, que os irmãos concorrem com as situações diversas na vida uns dos outros e que não conseguem adorar o Senhor em espírito e em verdade, não têm o coração sincero e por isso eles machucam aqueles irmãos que são sinceros. Aqueles que estão querendo orar firmemente, andar no Senhor, ser fiel ao Senhor, sofre a represália, sofre a pressão e sofre todo tipo de castigo, como se fossem culpados por alguma coisa. Mas eles estavam ali sofrendo isso, mas eram crentes, continuavam fiéis ao Senhor. E aí você diz assim, quando você passa por alguma tribulação, quando algum irmão fala mal da sua vida, você diz, eu não quero mais ser crente. É porque eu passei por isso, porque eu estou sofrendo aquilo, porque eu fui na igreja e aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. É porque eu passei não sei por quem, e o fulano de tal nem me olhou, o outro de lá nem me cumprimentou. Eu vou lá nessa igreja mais nunca, eu estou angustiado por causa disso. Olha, você precisa ver o que está acontecendo em Esmirna. Os irmãos são pisoteados, os irmãos são afrontados, eles são humilhados, eles são aborrecidos, eles são torturados, alguns deles são queimados vivos, eles são machucados de todo sentido, mas eles permanecem firmes no Senhor. Tribulação acontece, se parar de acontecer tribulação na sua vida, desconfie da sua salvação. Não tem alguma coisa errada, porque você vai chegar lá no céu, você vai encontrar o Jó vai falar assim, olha, eu fui esmagado, eu fui sofrido, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu passei tortura, eu adoeci, eu tive chaga, eu passei tanta aflição na minha vida que você nem imagina. Você vai encontrar lá um outro irmão daqueles que sofreram muitas tribulações, tipo o Jeremias, eu fui jogado num calabouço, num poço, eu sofri pressão, angústia, e chorei tanto, derramei tantas lágrimas, e você vai dizer assim, não, mas a minha vida foi tranquila, tranquila. Não sofri nada, só alegria. Jesus resolveu todos os meus problemas, curou todas as minhas doenças. Vida boa. É isso que você quer contar lá no céu? Porque o que nós vamos contar são que nós passamos tribulações, nós sofremos aflições, nós sofremos perseguições, mas o Senhor nos deu vitória em todas elas. Nós vamos contar vitória, e não tem vitória sem luta, não tem vitória sem problemas. Nós temos que enfrentar os problemas para conseguirmos as vitórias. E tem muita situação que acontece hoje. Os não judeus, eu vou dizer aqui, os não crentes, que às vezes uns se portavam como cristãos e não eram cristãos. E outros já diziam, não somos cristãos, nós somos adoradores do imperador. Nós adoramos isso, nós adoramos aquilo, nós somos adoradores da deusa Roma, nós somos adoradores do deus Tibério. E tinha todo tipo de adoração pagã e todo tipo de adoração aos deuses gregos antigos lá da mitologia grega. E os cristãos tentando ser fiel no meio dessa situação e sendo chamados como muitas vezes, você é antiquado, você é fanático, você é doente, você é um louco, você é tolo, você não faz isso, você não pode andar por... Não é possível que você é burro desse tanto e acredita numa situação como essa, porque o crente é taxado de burro, de idiota, de seja lá do que for. Mas é bom que você entenda uma coisa, que para Deus as coisas loucas para Deus são as coisas que Deus escolheu para salvar. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a sabedoria dos homens, por mais intensa que seja, é como loucura perto de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria que os homens pensam que tem. Cristão sofre, cristão é perseguido, crente passa tribulação, crente adoece,
Crente tem câncer também. Crente tem problema financeiro também. Crente enfrenta a dificuldade no seu trabalho, na sua dificuldade com a saúde, com tantas coisas. Crente chora também nos pés do Senhor. E crente chora sozinho. Crente passa por angústia. Crente sofre depressão. Porque se crente não sofresse depressão, Elias não teria sofrido depressão, e Elias sofreu depressão. O homem de Deus, colocado como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, fez descer fogo do céu, enfrentou 450 mais 400 de Azera, 850 profetas, mas ele teve depressão. Ele pediu para morrer. Ele disse: eu quero morrer. Ele se trancafiou dentro de uma caverna lá dentro, dizendo: Deus, eu quero morrer, eu não posso mais viver, não sou melhor do que meus pais. E o Senhor disse para ele: sai de dentro dessa caverna e vem para cá conversar comigo, e volta pelo caminho de onde você veio. Crente sofre depressão sim, crente tem ansiedade, crente tem tribulação, crente tem tudo quanto é problema que as pessoas pensam que não tem. Só que tem uma grande vantagem em ser crente: o Senhor está presente na vida dele, o Senhor está junto com ele na hora da luta, e o Senhor é quem garante a vitória para aqueles que nele confiam. E os irmãos de Esmirna eram atribulados e martirizados. Muitos daqueles cristãos naquele contexto foram queimados vivos, como o próprio pastor de Esmirna, Policarpo. Muitos outros foram crucificados, açoitados. João, que era o mestre, foi quem discipulou Policarpo, não morreu martirizado, mas diz a história que foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo, uma coisa quente. Imagina a tortura que ele sofreu, imagina o sofrimento que ele teve na vida. Crente sofre perseguição sim, em todos os lugares. E às vezes aqui no Brasil, que nós temos liberdade religiosa, aqui no Brasil que a gente pode fazer um culto na praça pública, cantar e louvar o Senhor, mas crente também sofre problemas. Crente tem as dificuldades dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida secular, em qualquer lugar. Tem dores, tem luta, tem problema, tem tudo. E não precisa ficar pensando que a vida cristã, se eu tiver, às vezes na hora do apelo, os irmãos, olha, aceita Jesus, porque você vai ter todos os problemas resolvidos, Jesus vai curar todas as doenças, vai resolver todo esse problema financeiro. Isso é mentira. Não posso pregar esse evangelho mentiroso para você. Eu não sou político, não quero ganhar voto de ninguém. Eu preciso pregar o evangelho verdadeiro. Você vai ter tribulação, você vai ter luta, mas você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é a garantia que Ele dá. Ele não dá garantia de que você vai viver um mar de rosa, não. Ele dá a garantia de que você pode vencer se tiver com Ele, porque Ele é vencedor. Jesus disse para aquela igreja: eu sou aquele que fui morto e vivo para sempre. E ele disse uma coisa sobre a tribulação naquele dia: olha, Satanás vai pegar alguns de vocês e lançar na prisão. Então crentes iam ser caluniados ou presos por motivos que eles desconheciam. Haverá uma intensa tribulação na vida de vocês, que vai durar 10 dias. O Esmirna foi alertado sobre isso. E olha, não adianta tentar encontrar significado para isso. Não adianta tentar entender uma numerologia, 10 dias isso, 10 dias aquilo, não. Para mim, esses 10 dias só tem uma coisa que fala no meu coração: vai ter um fim. Não é a vida toda. Não é para sempre. Tribulação acaba, porque vai ser derrotada no nome de Jesus. Ah, você está sofrendo há quanto tempo? Você está orando há quanto tempo? Você está na luta há quanto tempo? Você está clamando ao Senhor há quanto tempo? Você já derramou lágrimas há quanto tempo? O Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, está dizendo: isso vai ter um fim. Tribulação acaba. Naquele contexto, eu acho que Jesus estava com muita misericórdia daquela igreja, porque Ele não disse para mim quando é que é o fim da minha, né? Não disse para você quando é o fim da sua. Você, irmão Marcos, fica tranquilo que isso aí vai durar só 305 dias. Depois vai ser só sombra e água fresca. Não vai ter nada disso. Ele não disse nada. Mas aqueles irmãos de Esmirna estavam tão afligidos, eles estavam tão atribulados, e o Senhor naturalmente queria proteger a fé daqueles irmãos. Diz assim: se prepare, seja firme, seja corajoso. Vocês vão ser lançados na prisão.
tribulação, vão sofrer tribulação de 10 dias, vai ser muita perseguição, mas fique tranquilo, você vai vencer, ser fiel até a morte, porque a morte para um crente não é o fim. A morte é o fim para o ímpio, né? Ele fica desesperado quando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Você vai no velório de uma pessoa que não tem Deus, você fica até assim, aquele desespero, parece que tem pessoas que querem arrancar o caixão para fora da sepultura e fica desesperado, né? Você vai no velório de um crente, está todo mundo cantando hino. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Mas que esse povo está cantando? Morreu fulano e está cantando. Ora, mas o povo está cantando porque nós não morremos. Não foi questão da morte, não. Foi um salto para a vida eterna. Mudou só de endereço. Subiu só para o elevador de cima. É só assim que acontece com a vida do crente. Crente é vencedor. Crente luta, mas vence. Crente sofre, mas vence. Crente passa tribulação, mas a tribulação acaba. Um dia ela acaba aqui na terra. E quando não acabar aqui na terra, vai para o céu. E lá no céu não há tribulação, lá no céu não tem enterro, lá no céu não tem luta, lá no céu só tem alegria e gozo no Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa que o Senhor falou. Uma igreja pobre. Os bens da igreja eram confiscados. Você está dentro de um regime dominador, tirano. A igreja tem bens, traz para cá. Alguém doou uma oferta, traz para cá. O governo toma tudo. Estamos numa cidade rica, como era o caso de Esmirna, não era uma cidade pequena, uma cidade próspera. Ainda hoje ela é a terceira maior cidade da Turquia. É o segundo maior porto do país. Ainda tem um potencial absurdo financeiramente. Não tem evangelho lá. Mas nós temos um missionário lá na região, né? Ore pelo pastor Kleber, sua família. Estão lá lutando para conseguir resgatar a igreja do Senhor e torná-la de novo vitoriosa. Entretanto, o que nós estamos assistindo aqui é um negócio muito sério. Tribulações intensas na vida daqueles irmãos. Muitas tribulações. Riquezas zero, pobreza ao extremo, passando necessidade financeira em todos os sentidos, mas a igreja, o Senhor não a chama de pobre. O Senhor diz: eu sei da tua pobreza física, eu sei das tuas necessidades, mas não se preocupe não, você é rica. Porque você sabe onde está a riqueza da igreja, querido? Eu vou contar para você. Eu hoje de manhãzinha na escola dominical, nós estávamos refletindo, e eu estava me lembrando de alguns episódios que os irmãos mais antigos vão lembrar. E eu fui criado aqui dentro. A gente chegava aqui depois de uma longa caminhada de alguns quilômetros a pé, com guarda-chuvinha daqueles que a gente tinha que, se fosse dia de chuva, aquele guarda-chuvinha que só tinha um arame faltando, a gente ainda ficava tentando colocar aqui para não cair água. Chegava aqui, se tivesse carro na porta, era um. E não era do pastor não, tá? Algum passou aqui. Pobreza ao extremo. Mas interessante, você chegava naquele culto, naqueles irmãos todos simples, todos pobres, você entrava dentro da igreja, assim, uns 10 ou 15 minutos depois do horário marcado para o culto, você não via nenhuma cabeça. Você só via costas. Aqueles irmãos dizendo: aleluia, Jesus, e chorando, e gemendo, e orando. Abençoa o pastor, abençoa a igreja, abençoa a cidade, abençoa. Aí daqui a pouco o pastor batia um sininho assim, plim, plim. Aí o irmão levantava a cara lavada de lágrimas. Glória a Deus, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Falando em língua estranha, rico espiritualmente, cheio da graça de Deus. Igreja que orava para Jesus curar enfermo, igreja que podia orar e Jesus mandar milagre a cada dia, igreja que poderia sentir o calor do Espírito Santo, igreja onde Jesus batizava com o Espírito Santo quase todo culto, igreja rica. Agora você chega na porta da igreja, acho que deve ter uns 10 irmãos lá tomando conta do carro, porque se alguém fura o pneu, né?
Alguém risca o carro, tem uma dúzia de irmãos lá tomando conta dos carros de vocês. E está vendo esse tanto de cadeira vazia aí? Hoje está um pouquinho mais vazio, né? Faltou muita gente hoje. É porque choveu. E sabe qual é interessante? Que essas cadeiras estão vazias. Não é porque os irmãos não têm carro, não. É porque choveu e ele não quis sujar o carro. Eu vou ter que lavar esse carro de novo. Vou pisar com os pés cheios de lama dentro dele e vai estragar meu carro. Esses irmãos são pobres espiritualmente. Rico aquele que não tem carro, vem de bicicleta, vem a pé, vem caminhando, vem arrastando guarda-chuvinha, mas vem cheio do Espírito Santo, vem cheio da graça, vem glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, vem vivendo o cristianismo autêntico, inflamante, aquele que queima por dentro do coração como brasa viva, aquele que glorifica a Deus e fala, aquele que não está preocupado com o que vão dizer, o que vão falar, o que vão... Não, aquele que exalta o nome do Senhor, porque o Senhor é vivo! Agora você imagine numa igreja onde os irmãos, um dia desse de vez em quando a gente escuta os missionários que vêm da África, e aí eu vou lembrar de novo do pastor Fábio, que foi colocado hoje aqui para orarmos por ele. Hoje ele está na Espanha, mas ele passou 8 anos no Senegal. Quando ele passou 8 anos no Senegal, alguma pessoa, eu estava presente quando alguém lhe perguntou assim, quantas almas se converteram? Eu acho que ele falou que tinha sido assim, parece que umas 2. Irmão, na verdade foram 3. Mas um desviou, o outro ainda não quis se batizar, e o outro ainda está meio arredio querendo se converter, vai, uma hora vai, outra hora não vai, chora, mas não tem coragem de assumir. Meu Deus, 8 anos, esse trabalho valeu a pena, irmão? Ah, valeu, como valeu? Uma alma vale mais do que o mundo todo. Mas ele aproveitou para explicar por que aqueles irmãos não se firmam. Porque se você aceitar Jesus... Se você for filho solteiro dentro de casa, seu pai te põe para fora de casa. Se você for uma mulher casada, teu marido te larga. Se você for um empresário, um funcionário qualquer, você perde o emprego. Se você morar de aluguel, o dono da casa pede, você não vai ter mais onde morar. E se você tiver casinha meio que simples, os vizinhos todos te perseguem. Você quer ser crente assim mesmo? Porque ser crente com essa promessa de que, não, meu irmão, se você estiver desempregado, pode vir que o Senhor vai dar emprego. Se você estiver com necessidade, pode dizer que a igreja tem cesta. Se você estiver com alguma dificuldade, pode dizer que a igreja resolve. Porque os irmãos estão aqui, a igreja é uma família, e nós vamos vencer, e você pode aceitar Jesus, porque todos os problemas serão resolvidos. Isso é muito fácil, mas nós estamos no contexto de Esmirna. Se você aceitar Jesus, você não tem emprego, você não tem casa, você não tem amigo, você não tem parente, você não tem qualquer pessoa a seu favor. Você só precisa dizer, eu tenho Jesus. Quer ser crente assim mesmo? É isso o cristianismo. Porque o Senhor fez uma observação. A igreja, com todas essas provas, sem emprego, com os bens confiscados, com toda a dificuldade que tinha, os irmãos se dedicavam intensamente ao Senhor. Intensamente. Sem medir as dificuldades. Acho que isso serve de grande lição para mim e para você. Para ir para os pés do Senhor, né? Porque a gente ora muito mais quando está na tribulação. Quando os irmãos que passam por tribulação, eles vão para a oração com mais frequência. Quando a geladeira está cheia, o carro está com o tanque cheio, a roupa está nova, o irmão Zusa fica sozinho aqui. 6 horas da manhã, não tem ninguém. Aí de repente aparece aqui alguns desempregados, alguns problemáticos. Isso tem exceção, tá? Não estou dizendo que são todos, não. Tem aqueles irmãos que são fiéis mesmo aí, baluarte da oração aí, sustenta tudo no nome do Senhor. Mas tem aqueles também que na hora da prova, na hora da luta, chega tem 70 pessoas aqui, 80 pessoas. Rapaz, mas aqui está uma bênção. Uma bênção porque a gente está vendo muita gente orando, mas a prova, o couro está comendo, o chicote está comendo. Eu estou precisando, que o Senhor faça um milagre, porque eu estou no desespero. Eu fico olhando, olha só, para você ver a diferença de riqueza material e espiritual. Peça emprestado o caderno de oração para você ficar escandalizado.
Veja-se no caderno de oração, tem um caderninho das irmãs, gosta de um caderninho, né? O pedido de oração. Você vai dizer, promoção, emprego, carro novo, apartamento, uma casa para morar, não sei o que, a cura, um milagre na vida, não sei o que, uma causa na justiça. Ninguém pede mais para ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém pede mais para ser cheio da graça de Deus. Ninguém pede mais para receber a graça de pregar o Evangelho. Ninguém pede mais uma alma, como o pastor Zusa falou aqui, dai minha alma ou eu morro. Ninguém pede mais para ser um instrumento de Deus, na mão de Deus, usado por Deus. Ninguém pede mais para o Senhor libertar por seu intermédio. Só pede bênção material. Rica de dinheiro, rica de propriedade, rica de bens, pobre espiritualmente. A igreja de Esmirna não tinha casa, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha joia, não tinha nada, mas cheia do Espírito Santo, rica espiritualmente. A igreja do Senhor, a DGO, vamos buscar riquezas celestiais, porque a igreja precisa de renovação espiritual. Então, igreja sofre tribulação. A igreja é pobre financeiramente, rica só na graça de Deus. Os irmãos Pedro e João, quando alguém, o coxo lhe pediu uma esmola, ele, olha para mim, olha para mim. Eu acho que ele olha assim, olha para mim que você vê. Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho nada, eu só tenho uma coisa que eu vou te dar. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É isso que eu tenho. A igreja do Senhor precisa de riqueza espiritual. Mas era uma igreja com uma esperança. Porque tribulação é assim, gera esperança. Quando você começa a sofrer e começa a sentir a dor, começa a passar pela prova, aí você começa a pedir, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor te visita. Eu não sei se você já percebeu como é que é a visita do Senhor. Tem hora que não precisa falar, não tem que levantar um profeta, não tem que acontecer nadinha não. Você está sozinho dentro do carro dirigindo, o Senhor vem lá no coração. Eu não sei como é que é, eu não sei se acontece com você, mas parece um grito de Deus assim. Oh, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Que ideia gigante, que coisa extraordinária. Eu arrepiei até o cabelo do relógio. Ai meu Deus do céu, o Senhor falou, Ele fala mesmo. Ele fala, Ele resolve tudo. Aí você, ou então você está na sua casa e você está, eu vou orar um pouquinho para ver se minha cabeça está doendo. Eu vou para os pés do Senhor. Oh Jesus, me ajuda, Senhor. Oh, o que eu faço, meu Deus. Aí o Senhor vem, é só a visita dEle, é só a presença dEle, é só a graça, que a minha graça te basta. É só um trisca da sua presença. E parece que a mensagem dEle vem toda escrita, parece que é um compêndio, é uma enciclopédia, é uma informação que não acaba nunca mais, e você sai pulando de alegria, porque você sabe que Deus falou com você. Igreja crente, tribulada, cheia de luta, mas cheia de esperança. O Senhor disse para ela, olha, muitas são as tribulações que ainda estão por vir. Eu vou levar vocês lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus começou a pregar o mais famoso sermão do seu ministério, o Sermão da Montanha. Já era, obviamente, popularizado. Jesus já tinha uma certa fama. Eu acredito que no meio lá pelas montanhas, muita gente correu para lá. Jesus vai pregar, Jesus vai falar, o pregador vai dar uma palavra muito boa para nós aí. E eu fico imaginando se alguém tivesse perguntado, Jesus, o senhor tem um tema para o seu sermão de hoje? Tenho um tema. Aqui sou eu parafraseando. Qual o tema do sermão? Meu sermão de hoje, o tema é felicidade. Opa, rapaz, é tudo que eu preciso. Olha só o que Jesus vai pregar hoje. Sobre a felicidade, olha só, não vou perder esse culto por nada. Vou lá para a montanha, vou a pé, faço qualquer negócio, através de barco, faço qualquer coisa. Eu quero saber como é que eu consigo a felicidade. Aí Jesus começa. Felizes os que choram. Felizes os que têm fome. Felizes os humildes. Felizes os perseguidos. Felizes os atribulados. Olha só o povo.
Eu acho que ele pirou. Eu pensei que feliz era o cara que tinha o bolso cheio de dinheiro, vida boa, carro novo, tudo tranquilo. Não. Feliz é o que sofre tribulação. Feliz é o cara que está sofrendo amargo, chorando. Mas de onde ele tirou essa ideia? Felicidade aos olhos do homem é bem complexa, é bem complicada para nós, né? Porque felicidade para o homem é uma coisa que vem de fora para dentro. Eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso de dinheiro para ser feliz. Eu preciso de casa para ser feliz. Eu preciso de roupa para ser feliz. Eu preciso de recursos para ser feliz. Felicidade para Deus e sai de dentro para fora. Não importa o que tem, não importa o que aconteça. Pode estar no meio da guerra, pode estar nas faixas de Gaza, pode estar onde for. Eu estou feliz, porque a felicidade é o Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia diz assim: na presença de Deus, até a tristeza pula de felicidade. Não tem tristeza perto de Deus, porque a felicidade é a presença de Deus na sua vida. Você quer ser feliz? Então sinta o poder do Espírito Santo na sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo. Abra o seu coração, deixa ele habitar. Deixa Jesus entrar na sua casa, no seu coração. Deixa ele entrar na sua vida, e você vai ver a felicidade brilhar no seu coração. Mas a tribulação vem. E mesmo assim, a minha esperança é ser feliz. A perseverança seria com certeza o marco da vitória. O Senhor disse, como aqui voltando à nossa ilustração, faça como a Lablanche Hermine. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Eu vou te recompensar de uma maneira que você nem imagina. Aquele que conseguir vencer essa parada, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Pelo contrário, viverá eternamente. Viverá para sempre com o Senhor. Mesmo que seja queimado vivo, mesmo que passe pela prova, mesmo que morra, mas viverá para sempre com o Senhor. O Senhor prometeu a coroa. Sabe o que é a coroa? É a vitória que um atleta ganha. O apóstolo Paulo comentou muito isso. O sujeito lá naquela época já tinha o atletismo, né? Muitos dos esportes ainda não, mas o atletismo, a corrida na pista já tinha. Paulo disse assim para os crentes: observe o atleta, fique de olho nele. Olha só o atleta na pista. Você não sabe a vida daquele cara. Ele renuncia tudo. Tudo ele se abstém. É sério. É. Aquele camarada para entrar na pista ali, não bebe, não fuma, não joga, não passa a noite acordado. É um cara só dedicado o tempo todo pelaquela corrida. Se preocupando só com a alimentação, com a saúde, com o exercício. Ele não dá morne, não dá ponto sem nó. Não fica até tarde da noite acordado, não vai para a noitada, não tem nada. Ele é um sujeito que renuncia tudo. E olha lá, fica de olho nele na pista. Olha lá para você ver. Está cansado e está correndo. Está dando cãibra e está correndo. Lembra daquele camarada daquela corrida que teve? Aí o sujeito caiu, empurrou, foi atropelado. E vai, mas está correndo. Ah, meu Deus do céu, não é possível. É como fizeram até o slogan do brasileiro: nunca desiste, é insistente, vai até o fim. Olha, fica de olho nele, no atleta. Aí Paulo diz assim: corram como ele, alcance ele, persevere como ele, porque eles estão correndo por uma coroinha velha corruptível, e nós pela incorruptível coroa de glória. Nós somos vencedores. Olha, irmão, agora eu vou completar uma coisa: eles correm e só um ganha o prêmio, mas a igreja corre e todo mundo é coroado. Que glória a Deus! Jesus é muito bom. Você precisa ser um vencedor. Bom, com certeza nós teríamos muitas outras informações, e a Bíblia tem muitas informações sobre a igreja de Esmirna. Mas como eu já disse, isso é uma passagem. Daí, quem sabe, numa outra vez, a gente vem com outras informações. Mas o que você aprendeu, e eu quero aproveitar esse momento, antes de encerrar, e dizer uma coisa. Você quer ser crente? Você que está desviado,
não é crente ainda, quer passar para a lei dos crentes, aceitar Jesus na sua vida, promessa de vida boa, eu não faço. Promessa de vitória, a Bíblia faz. Você quer ser um vencedor? Quer vencer todas as provas? Eu não dou conta, porque isso é muito difícil. Não interessa. Venha do jeito que você está, venha do jeito que você tiver. A vitória agora não é mais por sua conta. Você dá o passo, na hora que Jesus chegar do seu lado, você faz igual aquele menino, aquela criança na escola, que vai sozinho para a escola e os meninos maiores insultam ele. Ele chora, birra, volta para casa, indignado. Aí quando de repente ele encontra o pai dele no caminho da escola. Quando ele vê o pai dele assim, que olha, vê o pai dele. Aí ele fica de frente. Vem agora, se for homem. Fala agora. Me insulta agora. Mexe comigo agora. Porque, meu pai está aqui. Agora você não me pega. Quando Jesus chega perto de você, você faz como Pedro. Jesus, deixa eu cortar a orelha dele. Deixa eu caçar o pescoço dele. Calma, Pedro, fica na tua. Não é por aí o caminho. Mas medo? Não. Vitória é nossa pelo sangue de Cristo. Fique em pé.